Oiê, que bom que vocês estão chegando. Oi, Leiede, que bom te ver por aqui. Boa noite. Gabriel já tá na área aí, ó. Esperar um pouquinho pra chamar ele. Então, gente, deixa eu fechar aqui. Oi, gente. Então, hoje é quarta-feira, como algumas pessoas já sabem ou já estão começando a se adaptar, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente faz a nossa Avance nas lives. E a intenção é sempre falar sobre assuntos relevantes ao envelhecimento, né? Então, a gente está sempre trazendo especialistas para falar sobre assuntos que a gente elencou que sejam importantes para os idosos, para os filhos de idosos, enfim, todo mundo e a gente também, né, que espera um dia ficar idosos, ouvir e se preparar, né, encarar de forma mais leve e com mais conhecimento, que é sempre muito importante. Quero deixar aqui o meu muito obrigada. Da semana passada eu não pude estar presente, né? Na verdade, eu estava acompanhando meio que com um olho no gato, né? Como é que fala? Um olho no padre e outro na missa, porque eu estava fazendo um curso e a Jaciara, ela abrilhantou aí, fazendo a entrevista com a Alice Salles e o Yuri Ribas, que é a nossa dupla de musicoterapeutas. Foi maravilhoso, assim, e depois eu acabei indo lá no IGTV e conferindo, assisti a entrevista inteira e achei que ficou linda, acho que vale a pena. Então, vocês já sabem, todas as nossas lives, elas ficam gravadas no IGTV, e se vocês perderam alguma delas, é só ir lá e conferir. Faz como eu fiz para assistir a live aí da musicoterapia, que eu não tinha assistido. Hoje a gente fecha nosso primeiro mês desse projeto, né, com o Gabriel Pinheiro, que é fisioterapeuta. Foi um mês maravilhoso, de muitas experiências, muito aprendizado, né? Cada live é uma experiência nova, é um acontecimento. Vamos ver como é que vai ser essa, uma expectativa muito boa. Então a gente iniciou com a Denise Brasil falando sobre estimulação cognitiva. Depois a gente recebeu o Dr. Paulo, que é dentista, que falou assim de forma muito generosa, transmitiu o seu conhecimento aqui pra gente. Foi ótimo também. Tivemos então a Alice e o Yuri falando sobre o poder aí da musicoterapia, e hoje a gente encerra nosso primeiro mês aí desse projeto das lives com o Gabriel Pinheiro falando sobre o poder da fisioterapia no retardo de doenças, né? O Gabriel, vou apresentar a vocês, ele é coordenador do serviço de fisioterapia do Hospital Adventista Silvestre, coordenador científico do serviço de fisioterapia do Hospital Procardíaco, mestre em ciências da reabilitação, pós-graduado em neurociências e delegado regional da Abraf no Rio de Janeiro. Então ele vai dividir nosso conhecimento aqui, o conhecimento dele aqui com a gente, vou chamar ele aqui, ele já está aqui. Gabriel, me dá um oi para eu poder te achar de novo, que eu acho que você ficou lá para trás, por favor. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão deixando as perguntas aí, que à medida do possível a gente vai respondendo. E se não, projeto também de fazer um compilado de todas as perguntas e de todas as lives e responder o Gabriel aí na área. Tudo bem, Gabriel? Olá, tudo bem, Carol? Tudo jóia. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade de estar aqui dividindo seu conhecimento com a gente. Eu conheço o Gabriel, a gente tem o prazer de trabalhar com o Gabriel em um dos hospitais que ele trabalha. Aprendo muito com ele, com a equipe de fisioterapia. É um trabalho, para quem não sabe, eu sou fonoaudióloga também. E é um trabalho muito em conjunto em alguns momentos. E eles também são super generosos, super parceiros. E eu consigo acompanhar o trabalho do Gabriel de perto aí. Por isso, não podia deixar de trazer ele aqui para falar com a gente, né, Gabriel? Já esteve lá na Avance ao vivo, né?
presencialmente, né? Ao vivo não, porque ao vivo a gente está Uhum. aqui, mas de forma presencial. E, enfim, agora nesse novo formato aí, né? Até essa pandemia passar. Obrigada, então, tá, Gabriel? Nada. Eu estou muito feliz pelo convite, agradecer a você, Carol, e também a Jaciara, que são duas parcerias já muito antigas. Outro dia eu estava fazendo as contas, já são quase 10 anos, né, que a gente está junto no Muita outro coisa. serviço em que a gente trabalha. E vamos conversar um pouquinho sobre fisioterapia. Isso aí, que é muito Uhum, importante, né, Gabriel? Eu não sei se, sim. assim, quem viu a chamada que eu fiz hoje, que na verdade eu tentei contextualizar, trazer um pouquinho de dúvida, na verdade, né, para a gente contextualizar agora, Hum, perguntando, assim, se as pessoas, quando pensavam em fisioterapia, pensavam só na reabilitação da dor, né, porque às vezes a gente faz essa associação, né? Pensa em fisioterapia, eu vou reabilitar uma dor, quebrei um braço, ou enfim, estirei um tendão, sei lá, se eu estou falando alguma coisa certa, eu vou fazer fisioterapia, ou se tive um AVC e um comprometimento de um membro, aí a gente associa muito com a fisioterapia, mas vai muito mais além, né, Gabriel? Você aí é mestre de ciências da reabilitação, consegue contextualizar para a gente a fisioterapia nesse perfil, tanto de reabilitação quanto de prevenção também, que é o que a gente quer, sobretudo, chamar a atenção, né? Prevenir o problema, né? Então, se você puder já começar a contextualizar um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Carol, a pergunta é muito boa. É muito comum, né, algumas profissões, como a fonoaudiologia, a fisioterapia, a psicologia, estarem atrelados a um sinônimo de reabilitação, o que não é uma verdade, né? A gente atua em todas as áreas de prevenção, né? Prevenção primária, secundária, terciária e quaternária. O que que é isso, né? Prevenção primária é quando a gente evita, a gente remove as causas, os fatores de risco para evitar que uma doença aconteça. Então, no dia 29 de outubro, eu com um grupo de parceiros lá do hospital em que a gente trabalha, a gente se junta para poder fazer uma campanha para prevenção do AVC. Né? Então a gente entra em contato com a Rede Brasil de AVC, pede camisa, folder e vai para a rua. Esse é um exemplo de uma atuação da fisioterapia para prevenção primária. Né? Perfeito. Eu trabalho com tontura, né? Você sabe disso. E apesar de parecer um pouco estranho para algumas pessoas, a tontura é um sintoma mais comum do que a diminuição de audição, né? Então, por que que as pessoas têm muito mais percepção, às vezes, da diminuição da audição e poucos diagnósticos de tontura que algumas pessoas nunca ouviram falar, né? Tem um deles chamado VPPB, quando os cristais saem. Isso porque é uma condição que é pouco diagnosticada, né? Então, se a gente faz na fisioterapia um multirão, pega pessoas que, em princípio, não tem esse diagnóstico, faz teste para diagnosticar, esse é um exemplo de prevenção secundária. Né? Então, a gente está buscando a doença para poder tratar. A prevenção terciária, que é o que habitualmente as pessoas estão mais acostumadas a atrelar à fisioterapia, que são pessoas que, por exemplo, tiveram AVC, Parkinson e alguma doença, e a gente tem que reabilitar ela, e muitas vezes não é nem reabilitar, porque quando a gente pensa na palavra reabilitação, reabilitar está mais atrelado a fazer com que essa pessoa retorne à condição original. Né? Muitas vezes o que a gente faz é uma nova habilitação, né? É levar ela para um lugar Adaptar a novo. nova realidade, né? Sim. E muitas vezes a gente atua também numa prevenção que a gente chama de quaternária, que é quando a gente evita que o paciente ele faça condutas terapêuticas excessivas e protege o paciente de intervenções que muitas vezes são inapropriadas, são desnecessárias, né? Isso também é uma forma de prevenção. Então, na verdade, a fisioterapia ela atua em todas essas fases de prevenção. Perfeito, Gabriel, perfeito. E aí, quando a gente chama atenção para a prevenção, a gente não pode esquecer e deixar de falar sobre a questão do risco de queda, né? Cair, né? Pode ser um grande problema para várias pessoas, em todas as idades, mas sobretudo para os idosos, né? Que têm outras
podem ter outras alterações atreladas aí a isso, né? E isso pode dificultar bastante ou criar, de repente, uma cascata de declínio funcional e cognitivo, enfim, porque também o funcional está junto com o cognitivo também, então ser realmente o início de um problema grande. E aí eu quero te perguntar bem diretamente, assim, a queda, né, o risco de cair, ele está diretamente ligado com a idade? E por quê? Né? Tá. A resposta mais objetiva é sim. Tá? O risco de queda, ele aumenta gradualmente conforme o aumento da idade. Né? Para a gente ter uma ideia, valores percentuais, quando o indivíduo está entre 60 e 80 anos, a chance dele ter uma queda em um ano é de 30%. Se ele passa dos 80 anos, que são os indivíduos considerados muito idosos, essa chance aumenta para 50%, ou seja, metade desses idosos provavelmente vai ter pelo menos uma queda em um ano. E o envelhecimento populacional, ele é uma constante no mundo, em especial nos países em desenvolvimento como o Brasil. E a gente tem que ter uma atenção especial para o nosso estado, para o Rio de Janeiro. Em 2019, o Rio de Janeiro, pela primeira vez, passa o Rio Grande do Sul como o estado com o maior número de idosos do Brasil. Eu estou aqui falando com vocês de Copacabana. Copacabana é o bairro que tem o maior número de idosos, não do Rio de Janeiro, do Brasil. Do Brasil. O último censo que eu vi do Rio de Janeiro era no 18,6%. E isso está diretamente ligado também à maior queda no nosso estado, já que provavelmente a gente tem já que nós temos o maior número de idosos. E aí é muito importante a gente entender que grande parte dessas quedas, às vezes são quedas, mas não são entendidas como tal, porque a gente entende muitas vezes que queda é o indivíduo cair no chão, e queda não é só isso. Se a gente for olhar a definição de queda, quando a gente tem uma instabilidade, uma perda de equilíbrio, e a gente não tem tempo suficiente, tempo hábil para poder se corrigir, mesmo não caindo ao chão, caindo numa cadeira, ou perdendo o equilíbrio e se recuperando, isso a gente já considera queda. Então, não necessariamente a queda ela está ligada a um dano. A gente pode ter queda sem dano, mas a gente tem que lembrar que a queda pode gerar danos e danos graves, como traumatismos de crânio, fraturas de ossos das pernas, como quadril, fraturas de punho, que são lesões muito comuns em quedas. Ótimo, perfeito, Gabriel. Eu estava lendo sobre isso mesmo e eu estava lendo que a cada 10 pessoas acima de 65 anos, 3 caem ao ano. É muita coisa realmente, né? Você já também apresentou números aí, então a gente tem que ter uma atenção muito, assim, muito especial em relação a isso, né? E aí, quando a gente pensa na queda e a gente junta a sarcopenia, que é um nome que para muitas pessoas assusta, porque as pessoas é um termo técnico, né? Mas muito comum, as pessoas não sabem o que é. Sarcopenia é a perda de massa muscular, que é tão comum, sobretudo nas pessoas acima de 60 anos, né? Acima de 65 anos, enfim. E o quanto isso também associado a esse risco de queda, isso pode ser um potencial grave, para o idoso. Porque quando você pensa em músculo, você melhor do que eu pode falar isso, mas você pensa em sustentação óssea, sustentação corporal. De repente você está andando e tropeça, e aí você consegue ter aquele reflexo de proteção, de segurar o seu corpo. Isso a parte muscular também faz, Então, quando você tem a questão da idade, da fragilidade associada à perda muscular, o que essa sarcopenia, que é o termo, indicado, chamado, dessa perda muscular, o que isso pode potencializar, o quanto isso é grave? Você tem o que falar para a gente a respeito disso? Sim, Carol. A sarcopenia, ela na verdade, ela geralmente tem diversas causas, então são multifatores, a gente fala que isso é multifatorial, e entre essas causas a gente tem mecanismos que envolvem condições que são inflamatórias do músculo, a gente tem uma inflamação, e condições que a gente chama de neuroendócrinas, são condições hormonais, dos hormônios, E muitas coisas podem ajudar nesse desenvolvimento. A inatividade física é um fator, indivíduos que ficam muito tempo em repouso, com baixo condicionamento físico. Alguns medicamentos
que são anoréxicos, né? Então sibutramina, pacientes que têm doenças crônicas, né? Então algumas doenças neurológicas, câncer, isso tudo pode ajudar o indivíduo a desenvolver essa condição que vai além da perda muscular, né? A perda muscular é o fator mais importante, a perda de massa muscular, mas envolve também outras coisas, como diminuição da velocidade da marcha do indivíduo, ele começa a andar de forma mais lenta, ele piora o desempenho físico dele para atividades do dia a dia, e cada uma dessas condições, e ele além da diminuição da massa, ele também tem diminuição da força, que são duas coisas que têm correlação, mas nem sempre estão juntas, né? Então isso é outra coisa importante. O indivíduo pode ter uma perda da quantidade de massa muscular e não perder tanto a força. Nessa condição, né, chamada de sarcopenia, a gente tem todas essas 4 condições juntas, né? A perda da massa muscular, da força, do desempenho físico e da velocidade da marcha, né? Essa lentidão na hora de andar. E aí tudo isso tem que ser avaliado, né, por um especialista, cada uma dessas condições é avaliada de forma diferente, tá? E aí existem algumas estratégias que a gente pode usar para poder melhorar, né? E aí essas estratégias são individuais, né? Para alguns indivíduos vai ser necessário a avaliação de um nutricionista ou de um nutrólogo para suplementação de vitamina C, outros suplementos nutricionais. A prática de exercício físico pode ser prescrita por um fisioterapeuta ou por um educador físico. Alguns pacientes vão precisar de indicação médica para fazer reposição hormonal. Lembra que eu falei que isso muitas vezes está ligado à questão dos hormônios. Então, o tratamento é muito individualizado e o diagnóstico é muito importante, porque a sarcopenia está diretamente ligada a algumas condições que geram incapacidade física e até aumento de mortalidade. E entre essas condições, aumenta o risco de queda também. Também, aproveitando aí que você falou sobre a questão nutricional, né, o quanto é importante esse cuidado, esse olhar aí da parte nutricional para a perda da massa muscular, né, a gente vai chamar também, a gente vai ter aqui uma nutricionista para falar sobre essas questões, então, acho que quando a gente trabalha com idosos, assim, é uma coisa que é interligada à outra, né? Não é uma coisa individual, não é um olhar único, né, Gabriel? O quanto a interdisciplinaridade é importante para você fechar realmente um trabalho legal, um plano terapêutico, enfim, uma reabilitação, enfim, o que seja, né? Um acompanhamento da pessoa acima de 60 anos. E aí, nisso tudo, assim, Gabriel, existe um perfil, assim, quando a gente olha para aquela pessoa, assim, um perfil físico do idoso que é mais propício a cair. Sim, quando a gente olha, tipo, essa pessoa tem o estereótipo, perfil físico de pessoas que têm mais risco de queda. Ainda falando da queda, né? Tá, então, a queda ela está ligada a alguns fatores, mas que não tem uma relação tão direta com o perfil físico, mas sim com algumas coisas ligadas a condições orgânicas, né? Então, por exemplo, a gente tem 3 sensores principais de informação no corpo, né? Então, são sensores que detectam a informação do mundo, tá? Então, a visão é um desses sensores, outro sensor é o labirinto, e um outro sensor é uma coisa que a gente chama de propriocepção, que é uma sensibilidade. Então, se um desses sensores ou mais de um estão alterados, isso aumenta potencialmente o risco de queda. Então, se o indivíduo tem uma diminuição da visão, né, por um glaucoma, diabetes, se o indivíduo tem uma diminuição da sensibilidade do pé, o próprio diabetes pode ser um exemplo também dessa condição, ou se o indivíduo tem um problema do labirinto, né, muitas vezes é chamado de labirintite, mas na maioria das vezes não é essencialmente uma labirintite, mas qualquer alteração do labirinto, isso pode aumentar muito o risco de queda, né? Essas informações todas desses sensores vão para o nosso cérebro, vão para o nosso sistema nervoso para integrar e tentar entender. Alterações do sistema nervoso também aumentam potencialmente o risco de queda. E essa informação, depois que chega e é integrada lá, o cérebro manda essa informação para o que a gente chama de efetores, que são os músculos, etc. Então, problemas musculares, né, como a fraqueza muscular, por exemplo, pela sarcopenia que a gente acabou de falar, pode ser um outro fator que pode aumentar o risco de queda, né? Mas quando a gente pensa no equilíbrio, né, e no risco de queda, a gente tem que sempre associar
três fatores, que são os fatores ligados ao indivíduo, que são todos esses que a gente conversou agora, os fatores relacionados à tarefa, tá? Então andar devagar e andar rápido não tem o mesmo risco, né? Então o indivíduo talvez que ande mais rápido tem mais risco. E um terceiro fator que está ligado ao ambiente, né? Então você andar aqui nas ruas de Copacabana, sem sombra de dúvida, é muito mais arriscado do que andar num ambiente, né, mais conhecido, etc. Aqui tem algumas ruas que são bem esburacadas, né? Coisas da nossa cidade, né? Mas assim, então essas três condições, né, indivíduo, tarefa e ambiente, que normalmente estão ligadas a esse desfecho, né, essa condição que é a queda. E aí, quando você fala sobre ambiente, acho que dá para a gente entrar numa questão bem prática, assim, de orientação, né, para as pessoas que estão Uhum. assistindo a gente, enfim, que vão passar essas informações para a gente, também vão ser multiplicadores do que vão ouvir aqui. É que, assim, dentro do nosso ambiente, da nossa casa, né, existem aqueles fatores que podem ser amigos e inimigos, né, da queda, aqueles que vão potencializar o risco e aqueles que vão ajudar a gente a afastar esse risco, né? Então, assim, tentando pensar num ambiente seguro para a pessoa idosa, né? O que a gente deve fazer, assim, a gente pode começar a falar do banheiro, por exemplo, em termos bem práticos, né? Porque banheiro, assim, a gente pensando, existe bastante chance, né, de queda no ambiente do banheiro, né? Onde toma banho, escorregadio, as pessoas levantam à noite. Então, assim, o que você tem para falar de dicas e orientações em relação a isso para gente? Tá. Eu gostaria de iniciar dando uma informação muito importante, né? 70% das quedas acontecem em casa, né? E dentro da casa, sem sombra de dúvida, o local mais perigoso é justamente o banheiro, né? O banheiro tem algumas coisas importantes, né? O piso molhado, e hoje a gente tem antiderrapantes para louça, né, de diversas marcas, que ajudam a aderência, né, eles causam uma rugosidade da louça, isso ajuda a aderência inclusive em pisos molhados, poderia ser uma estratégia. Aquelas barras, né, que a gente tem no banheiro, hoje não precisa necessariamente fazer as mudanças estruturais que se fazia no passado, existem barras que são por pressão, né, isso melhora a flexibilidade de utilização, tirar de um local, colocar em outro, né, sem necessariamente ter que fazer uma obra ou furar o banheiro, isso pode ser uma outra estratégia. Evitar usar, né, móveis e utensílios que não são feitos para isso, né? Então dentro do banheiro não é incomum situações de alto risco, onde o idoso se apoia numa pia, por exemplo, e aí a queda acaba se tornando mais perigosa do que já era, porque às vezes a pia não sustenta, cai, pode quebrar a louça, isso pode gerar um dano maior, né? Hoje a gente tem muitas opções, né? Então, elevadores de assento no vaso sanitário, que aumenta a segurança na hora de sentar e na hora de levantar. Então, hoje a gente tem muitas opções para casa para poder mitigar, diminuir esse risco, né? Uma coisa que eu brinco com os pacientes, mas é uma brincadeira, mas é verdade, né? Crianças, animais domésticos, muitas vezes aumentam o risco, né? E às vezes não só pela criança e pelo animal, mas também pelos brinquedos das crianças e dos animais, que às vezes ficam na casa, né? Então, evitar tapete, né? Se faz muita necessidade de ter o tapete, tem adesivos para poder fixar o tapete, né? Coisas que habitualmente muitos idosos têm dificuldade, mas que podem ajudar é andar descalço, né? Isso aumenta, né, a segurança às vezes na hora de andar, em A comparação a uma sensibilidade, né? sensibilidade, em comparação a uma sandália aberta atrás. Obviamente, em momentos, né, em que o piso está mais frio, é bom evitar, mas é uma coisa que habitualmente a gente pode treinar. Para melhorar, a melhora da sensibilidade é um fator importante, e também trabalhar músculos, né, pequenos músculos do pé que habitualmente a gente não trabalha, né, em pisos que são retos, né, sapato, a gente acaba não usando o pé da melhor forma, e o pé é um fator muito importante para a gente evitar o risco. Então Você tem falou uma que é série de coisas. uma das sinalizações aí, né, da questão de maior risco de queda é a sensibilidade, né, do pé que você falou. Sim, sim.
É. Eu queria só citar, assim, esse assento, né, o aumento do assento do vaso é muito, muito, muito confortável para os idosos, né? Assim, o quanto e não é uma coisa muito comum da gente observar na casa dos idosos. As barras eu acho que já estão ficando mais comuns, mas o assento talvez pela estética, as pessoas ainda se preocupam muito com estética, né? Mas é algo muito confortante, é muito confortável para eles, sobretudo por conta desse movimento, e aí você melhor do que ninguém pode falar isso, que é o movimento do levantar, né? Que muitas vezes é muito difícil, né? Esse movimento, essa força do levantar. Então, isso ajuda muito na hora de estar no vaso, usar o banheiro. Lá na Avance, uma outra coisa que a gente utiliza são aquelas campainhas. Dentro de cada banheiro a gente tem aquelas campainhas de emergência. E isso também é bem legal, porque às vezes a gente tem idosos aí, independentes, que moram sozinhos, né? Sem cuidar, tem cuidadores, mas assim, não precisam de uma dependência efetiva para estar com alguém dentro do banheiro. Mas em qualquer sinal de desconforto, ter uma possibilidade de sinalização para quem está em casa, isso Sim. é muito legal também. E aí, chamando atenção até para o que você também citou antes, que é a questão visual, né? Que um dos maiores problemas também para queda é a falta da visão, né? A dificuldade visual também nesse processo todo, né? E uma outra coisa, se eu estiver errada, você me corta, tá, Gabriel? E você Não. me chama atenção em relação a isso, porque eu andei lendo algumas coisas para poder conversar com você e vi que a questão visual também é um potencial perigoso, né, para o risco de queda. E a iluminação também noturna, né? Porque, assim, idosos às vezes têm incontinência urinária, a gente não pode deixar de falar sobre isso, e às vezes é aquela incontinência urinária de urgência, que eles têm que levantar rápido para poder ir ao Isso. banheiro, e nesse levantar rápido acaba aumentando esse risco de cair. E à noite, às vezes, é um levantar rápido no escuro, né? Então, de repente, ter uma luz de auxílio, ou então até aqueles sensores de movimento que agora se usam também, que eu acho que é uma estratégia excelente para dentro de casa também, né? Sim, sem dúvida. E aí justamente esse é um cenário muito comum, né? De urgência ou incontinência urinária. O paciente acorda com sono, né? Então o sono também é um fator que contribui. O ambiente está mal iluminado e as quedas acabam acontecendo nesse contexto, né? Existem indivíduos que são mais dependentes da visão, né? E isso tem como ser avaliado dentro do consultório. Esses indivíduos eles têm maior risco de queda. Entre aqueles três sensores que a gente conversou, né, o labirinto, a visão e a própria, que é aquela capacidade de sentir, né, o chão, a sensibilidade do pé, quando a gente está em movimentos de baixa velocidade, a visão é o mais importante, né? Quando a gente aumenta a velocidade, o labirinto ele vai aos poucos tomando uma importância maior do que a visão. E os idosos que de forma geral andam de forma mais lenta, eles precisam muito mais da visão do que os pacientes, do que os indivíduos mais jovens. Então, nesses pacientes, isso é especialmente importante, isso que a gente está conversando, né? Todas essas estratégias, né, sensores de luz, etc., são bem indicados. Você trabalha com a parte da tonteira, né? Da tontura, como você mesmo Uhum. citou aí, falou. E uma das questões também é as pessoas não saberem levantar, né, Gabriel? Não dá aquele tempo para poder organizar, né? O corpo se organizar e se achar no espaço também. Você quer falar um pouquinho sobre o trabalho da fisioterapia? Com essa questão do labirinto, enfim, dessa reabilitação, porque muita gente não sabe que a fisioterapia também pode atuar nessa área, né? Sim, isso é muito mais comum do que a maior parte das pessoas pensam, né? Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, até os 65 anos de idade, a tontura é o segundo sintoma mais comum dentro de uma emergência de um hospital. Depois dessa idade, passa a ser o sintoma mais comum, ultrapassa a dor, né? Então, depois de 65 anos, a tontura é o mais comum. E a tontura, ela muitas vezes tem muitos fatores envolvidos e pode vir de diversas regiões do corpo, né? Então pode ser um problema visual, pode ser um problema emocional, pode ser um problema metabólico, né? Então indivíduos que estão acima do peso ou que têm diabetes,
Indivíduos que têm problema do coração também podem ter tontura, problemas neurológicos e problemas do labirinto, né? A fisioterapia ela atua em alguns tipos de tontura, tá? E geralmente um tipo específico que é a tontura mais frequente, tá? Que muitas vezes é diagnosticada como labirintite, tá? Para você ter uma ideia, né, se a gente for fazer uma correlação entre tontura e risco de queda, que é uma coisa que a gente estava conversando agora, só o fato do indivíduo ter vertigem, vertigem é um tipo específico de tontura, é aquela tontura onde o indivíduo tem a ilusão de estar rodando ou de ver os objetos ao redor dela rodando, isso sozinho aumenta em 8 vezes o risco desse indivíduo cair, ter uma queda. Então a tontura é um fator que contribui muito para esse risco de queda. A fisioterapia ela avalia e trata alguns tipos de tontura, né? Grande parte dos pacientes, né, se mal diagnosticados, né, acabam tomando a vida toda medicamentos, né, que a gente chama de supressor vestibular. Então, Labirin, Vertix, Vertizine são medicamentos comuns, né, que têm a sua função, têm a sua indicação, né, mas se esse medicamento é tomado de forma crônica, sem necessidade, isso aumenta também o risco de queda, né? Ele melhora o sintoma, porque normalmente o sintoma da tontura acontece porque um lado e o outro do labirinto funcionam de forma diferente, assimétrica. Isso é o que gera o sintoma da tontura. Quando os dois lados funcionam de forma igual, mesmo para mais ou para menos, o indivíduo normalmente não tem tontura. O medicamento funciona porque ele tira a função do labirinto. Então fica igual, mas ele não tem o funcionamento do labirinto. E a gente viu que o labirinto ele precisa funcionar bem para a gente ter equilíbrio, né? Então, muitas vezes o indivíduo toma um remédio de forma crônica, e isso acaba fazendo com que o indivíduo melhore da tontura, mas piore o equilíbrio. Se o indivíduo tem a prescrição do remédio, isso é importante relatar, ele não deve parar de tomar o remédio, tá? Ele tem que tomar o remédio que está prescrito para ele. Mas se existe uma suspeita de um outro diagnóstico, ou o diagnóstico não está claro, ele tem que fazer uma investigação para poder ver se aquele medicamento é necessário, tá? Eu vou continuar um pouquinho mais na queda, porque eu acho que isso é realmente importante. A gente tem a oportunidade de dar informações muito úteis, que é a questão também da roupa, né? Sim. A roupa, o que vestir e o que calçar. Ou, de repente, o que não vestir e o que não calçar, né? Que talvez fosse o mais importante a ser dito. Uma vez na minha frente, eu estava no shopping e ao subir a escada rolante, uma senhora estava com uma saia longa e a saia longa agarrou na lateral da escada rolante e ela teve uma queda. Então, se a gente for ler um pouco mais sobre isso, já existem trabalhos e estudos de pessoas que trabalham até o desenvolvimento de roupas mais seguras, enfim. Sim. Mas o quanto que realmente a roupa escolhida e o calçado escolhido podem ser, ajudar ou não, né, nessa queda aí, né, Gabriel? Sim. Roupas muito largas ou muito apertadas, né, podem ajudar no risco de queda. Não é incomum a gente observar histórias em que o indivíduo tropeçou na calça, né, ou que o sapato estava frouxo e qualquer coisa do tipo. Existe realmente uma área chamada moda assistiva, né, que ajuda a desenvolver roupas para justamente pessoas que têm deficiência ou que precisam se adequar a alguma situação muito específica que às vezes envolve inclusive o risco de queda, como por exemplo sapatos para indivíduos diabéticos e coisas desse tipo. Existe uma outra área muito interessante chamada tecnologia assistiva, que ajuda também na organização, muitas vezes, desse ambiente, favorecendo que o indivíduo interaja, às vezes cognitivamente, ou até de forma motora, mais fácil com as pessoas e com o meio ambiente. Também pode ser uma alternativa para isso. Mas, sem sombra de dúvida, o tamanho das roupas, né, a roupa inadequada, pode favorecer, sim, pode ajudar no risco. Você já falou que o mais indicado é você andar descalço, né? Mas algumas pessoas são muito resistentes a isso, né? E aquelas meias
Gabriel, que às vezes é a escolha, né? Assim, aquelas meias com antiderrapante, meia, chinelo de dedo, quando a pessoa não quer andar descalço, o que que você indica? Sim, não existe uma indicação absoluta para todo mundo, toda prescrição ela tem que ser individualizada, né? As meias podem ser uma alternativa, mas é muito importante olhar se a meia é de boa qualidade, se ela realmente é antiderrapante, né? Algumas meias são vendidas como antiderrapante, e quando você vai olhar a parte de baixo, emborrachada, não é necessariamente antiderrapante, ou a parte emborrachada ela é muito fina e isso acaba desgastando com muita rapidez, e aí depois isso acaba se tornando mais arriscado ainda, então tem que estar atento a isso. A questão da sandália geralmente aumenta muito o risco, especialmente as sandálias que são abertas atrás, né? Então aumenta muito o risco do indivíduo tropeçar, né? Cair. Então a análise dessa questão do calçado ela é muito importante, né? Assim como indicação de, às vezes, de algum dispositivo auxiliar de marcha, né? Que a gente chama de Eu ia órtese. entrar nisso agora, você pode falar, e que às vezes gera, tem Né? também um preconceito muito grande, né, em relação a isso. Ah, não vou usar a bengala, tem o andador e tem, né, vários desdobramentos aí desses modelos, né? Eles são É, indicados individualmente, para assim, dependendo da pessoa, ou qualquer um pode usar qualquer um deles de acordo com a sua escolha. Como é que é isso? Eu ia entrar mesmo nisso, se puder é. falar. É interessante observar, Carol, que muitas vezes existem excessos para os dois lados, né? Tem que ser bem Aham. indicado. Eu já peguei pacientes que andavam com uma bengala de forma desnecessária porque achava elegante andar com a bengala. Isso também é um problema, né? E pessoas que necessitam do uso de uma órtese também não fazem o uso, né? É, as órteses, né, que são esses dispositivos auxiliares de marcha, né, que é a bengala, a muleta, os andadores, a gente tem que avaliar o custo-benefício, né, porque se normalmente quando a gente indica, a velocidade da marcha ela tende a diminuir, tá? E o indivíduo ele pode ficar também mais dependente dessa órtese. Isso é uma possibilidade que tem que ser avaliada, e depois para retirar essa órtese pode ser difícil, né? Outros indivíduos, eles precisam da órtese porque eles têm um grau, né, um risco, né, de queda muito alto, e sem a órtese muitas vezes eles não têm a possibilidade de andar, né? Então tem de utilizar. Mas ela precisa ser indicada por um fisioterapeuta ou por um profissional especializado, para poder indicar muitas vezes a marca da órtese, né? Então, uma órtese de baixa qualidade pode aumentar o risco, né? A órtese pode quebrar, por exemplo. Avaliar o custo-benefício, que nem a gente conversou. Ensinar como usar a órtese, tem várias técnicas para você andar com esses dispositivos, né? Em que momento você vai usar? Então, tem indivíduos que usam essa órtese só dentro de casa, só fora de casa e não precisam usar dentro de casa, né? Então, tudo isso tem que ser feito de forma profissional, né? Não é absolutamente indicado entrar numa farmácia, comprar a órtese que você achou a mais bonita e usar ela. Isso pode acabar te expondo a um risco maior. Ótimo. É comum também a gente, como você falou, né? Tem excessos para os dois lados. Aqueles idosos que falam que não precisam, mas andam se escorando, né? Se escorando dentro de casa, se escorando nos móveis, na rua se escorando nas paredes. Então, assim, é um preconceito, né, é uma resistência desnecessária, né? Porque essa coisa também de andar se escorando dentro de casa, nos móveis, isso também pode ser muito perigoso. Uma cadeira vira, enfim, né? Assim, várias questões que têm que ser analisadas, né? Assim, e tentar passar, né, esses preconceitos que trazem, né, que podem, a gente uma vez aceitando, a gente tem uma qualidade de vida melhor, né, Gabriel? Afasta problemas Sem muito dúvida. maiores, né? Dentro Bom, desse hoje, assunto, a gente. Perdão, pode falar, desculpa te pode falar. interromper. Não, não, não. Pode ir, vai lá. Dentro desse assunto, a gente, no mundo moderno, trouxe um novo fator de risco, né? Que são os celulares, né? Bem lembrado, é verdade. Que não só, né, fazem com que o indivíduo fique com a mão ocupada, como também retiram a atenção do ambiente, né?
Eu tenho uma grande amiga, fisioterapeuta, que fez um estudo muito bonito, né, e mostrou o seguinte, que quando você cai, né, e você está realizando alguma atividade manual, né, segurando um copo, usando um celular, geralmente o nosso cérebro, nosso sistema nervoso, ele dá preferência à atividade que já estava sendo realizada. Por isso, muitas vezes o indivíduo cai e não solta o celular, não solta o copo. Existem até alguns vídeos engraçados na internet mostrando É isso, mas na verdade verdade. isso é muito perigoso, né? Então, na realidade, o nosso sistema nervoso ele é preparado para fazer com que a gente mantenha a função que a gente já estava realizando. Ou seja, na hora, a gente está condicionado a manter o celular na mão, ou o copo, ou seja lá a bolsa, ou alguma coisa que a gente esteja segurando. É importante a gente andar sempre com as mãos livres, porque as mãos são muito importantes para a nossa segurança, né? A gente tem várias estratégias para reequilibrar o corpo. Tá? A gente chama uma estratégia que é do quadril, uma que é do tornozelo, uma outra que é o passo, tem uma quarta que é flexionar os joelhos, e existe uma estratégia que é utilizada com as mãos, quando nenhuma dessas estratégias funcionaram. Então, se a gente está usando a mão, seja para o uso do celular ou para outra atividade, a gente retira essa barreira de proteção, né? Então, isso é importante. Muito legal, ótima dica, Gabriel, muito bem lembrado. Hoje em dia a gente tem bem claro os benefícios da atividade física para que a gente chegue na terceira idade com uma qualidade de vida maior. Mas a maioria dos idosos que hoje são idosos, né, eles viveram a sua juventude numa época onde não se preconizava isso, né, não se sabia exatamente dos benefícios, ou então não se falava tanto a respeito disso. E hoje esses idosos, quando vão procurar um médico ou um fisioterapeuta, eles são poliqueixosos, né? Às vezes, assim, queixas de dores inespecíficas, né? Uma dor geral. Nesse sentido, assim, como é que a fisioterapia ela tende a atuar? Assim, é no controle da dor? Como é que é isso? Como é que a gente lida com essa né, essas pessoas poliqueixosas, essas dores assim gerais, generalizadas? Você estava falando um pouquinho dessa questão geracional, né, de pessoas que no passado talvez não fizessem tanta atividade física. Tem uma coisa que eu falo muito no consultório, porque eu realmente acredito. Eu acho que se exercício físico fosse um remédio, é muito provável que talvez fosse o remédio mais prescrito do mundo, né? Porque tem pouquíssimas contraindicações e consegue prevenir diversas doenças, incapacidades, entre outras coisas. Né, ajuda no desenvolvimento psicomotor, no controle motor, no equilíbrio, na prevenção de um monte de coisa que a gente conversou aqui hoje, como perda de massa muscular, né, diminuição do risco de queda. E existem outros Afastamento da fatores, depressão, né? eu ia falar isso, existem fatores que não são necessariamente físicos, né, às vezes são de ordem emocional, né, influenciam no sono, influenciam na sua capacidade de decisão, né? E você no passado ter feito exercício, isso é um termo que na área de saúde eu acho que a gente pegou emprestado da economia, a gente acaba desenvolvendo uma coisa que a gente chama de capital de saúde, né? Então a gente consegue armazenar esse capital, essa poupança, né, que lá na frente pode ser importante por uma série de fatores, inclusive na prevenção de doenças que podem acontecer lá na frente. E aí sobre isso tem algumas coisas importantes. Se a gente for olhar sobre definição de exercício físico e atividade física, a gente vai observar que são coisas diferentes. E é importante entender essa diferença, né? Então, o exercício físico, ele é uma atividade normalmente prescrita por um profissional de saúde. Ele tem, assim como um remédio, dose, né? Tempo para ser realizado, tipo de exercício, quantas vezes na semana ele vai ser realizado, ele tem uma meta. Isso é o que a gente chama de exercício. Indivíduos que não fazem exercício regular, né, não fazem o mínimo, que normalmente é tido como 150 minutos de exercício na semana, que não podem ser divididos de qualquer forma, isso é uma coisa importante. Não adianta eu fazer os 150 minutos num dia, né, e depois ficar os outros 6 sem fazer nada. Isso pode ser dividido em 5 vezes de 30 minutos ou 3 vezes de 50. Existem formas de você dividir isso. Isso é o exercício físico. Mas fazer exercício físico também não exclui a necessidade de você ter um comportamento ativo, tá? Que é o seu dia a dia.
Quem não tem esse comportamento, a gente chama de comportamento sedentário. O que é ter um comportamento sedentário? Ter um comportamento sedentário são os indivíduos que ficam mais do que 50% do dia que ele está desperto, que ele está acordado, deitado ou sentado. Então, não adianta ir 3 vezes na semana para fazer o exercício na fisioterapia, na academia e passar o resto do dia deitado vendo Netflix. Então, uma coisa não exclui a necessidade da outra. A gente sabe que esse comportamento sedentário, ele também está diretamente ligado à prevenção de diversas doenças, como câncer, doenças do coração. Então, as duas coisas são importantes. Ótimo. Eu quero te perguntar sobre uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, né? Não tem sistema meteorológico melhor do que joelho de vó, né? Não tem aquela coisa, sabe aquela dor relacionada quando o tempo muda? Tipo, ai, o tempo vai mudar, meu joelho tá doendo, né? Você tem alguma coisa para falar pra gente sobre isso? Assim, isso realmente é real? Por que acontece esse tipo de... É muito comum, né? Muito comum a gente escutar isso, né, dos nossos idosos. Eu vou começar, obviamente, respondendo a sua pergunta, mas se você me permitir, eu vou estender para alguns outros mitos que envolvem as dores musculoesqueléticas, tá? A dor mais comum que a gente tem no mundo é a dor de cabeça, né? Depois é a dor lombar, né? E é muito comum isso, por exemplo, na dor lombar, na dor das articulações, né? Essa percepção de que o clima piora. Um clima mais frio pode deixar a musculatura um pouco mais contraída e isso gerar dor. Mas o frio, sozinho, causando dor, é um fator tão pequeno que clinicamente chega a ser insignificante. Está muito mais atrelado a um mito, a uma percepção seletiva da gente, que já está buscando encontrar aquilo, do que realmente, de fato, o clima causando a dor. E a dor musculoesquelética, de forma geral, vou pegar como exemplo a dor lombar, que é o mais comum, ela envolve uma série de outros mitos, né? Então, um deles. Então, primeira coisa, dor na coluna é comum. Eu sou um exemplo clássico disso, você sabe disso, né, Carol? Pela minha história, no meu caso foi até um pouco mais grave do que o habitual, mas 80% da população tem ou vai ter dor na coluna. Então, ter dor na coluna em algum momento é absolutamente plausível, possível de acontecer com todo mundo, né? Exames de imagem, né? Então, a ressonância da coluna, etc., ela raramente é necessária e raramente ela informa a causa da dor. Assim como as cirurgias raramente são indicadas. Então, essas coisas normalmente ajudam em casos que são muito específicos, né? Outra coisa muito importante, né, que as pessoas pensam que se tem uma dor, o melhor é não se mexer, né? É ficar na cama. E isso geralmente piora a dor. Obviamente, você tem que se movimentar dentro dos seus limites, né? A dor vai te responder até onde isso é possível. Mas ficar em repouso geralmente piora. E o exercício, normalmente, obviamente isso é individualizado, ele é seguro. Tá? Aí existem vários outros mitos em relação à mochila para criança, né? Então, a mochila é segura de forma geral. Se abaixar, né? Se abaixar normalmente é um movimento seguro. Existe o mito da posição sentada perfeita, né? Então, os estudos mostram que normalmente isso não tem uma influência relevante na dor. O uso de celulares, né, causando dor cervical, também é um mito, né? Então, é mesmo? É mesmo. Então, a gente tem uma Enquanto lista... a gente escuta as coisas e replica, e né? repete. Simplesmente repete. E aí, depois que se torna senso comum, é difícil a gente quebrar isso, né? Assim, quebrar. E você chegar para uma pessoa que tem isso como verdade absoluta, né? E falar, não, é difícil demais. Você desmistificar o que já se tornou senso geral, né? Sim, a coisa da dor lombar com o uso de celulares é muito interessante. Existem muitas fotos históricas, né? Assim, acho que dezenas de pessoas numa rua, todas numa mesma posição cervical, em pé abaixada, lendo o jornal durante horas. E essas pessoas também não tinham mais dor cervical por isso. Então, o celular também, historicamente, não é uma coisa nova
para gente, em relação Eu ao acho que posicionamento do pescoço. com tudo que você falou aí, depende muito de como está a sua musculatura para reagir àquilo, né? Assim, de como você está Sim. preparado, talvez, para isso, né? Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em termos bem práticos, né? Assim, existem exercícios que, e aí falando até da prevenção, quando aquelas pessoas que buscam, né, o fisioterapeuta ou uma atividade física, enfim, em relação à prevenção, existem exercícios que buscam manter a funcionalidade, todos eles, né? Mas assim, tem uns Uhum. bem específicos, e aí a gente pensando na população idosa, nas atividades mesmo, de levantar um braço, de levantar do sofá, de levantar da cama, do vaso sanitário, como a gente falou, de conseguir se segurar até numa barra, enfim. Estou falando assim, mas é você quem vai me dizer quais são os exercícios dentro de um plano, né, de manutenção da funcionalidade que não podem faltar na rotina de uma pessoa idosa, ou até de quem quer estar chegando lá, ou quem quer se manter bem ao chegar lá, né? Sim, sem dúvida. Bom, primeira coisa, existem algumas informações gerais, mas é importante sempre lembrar que o exercício ele tem que ser individualizado. Então, é sempre importante passar por uma avaliação para ter uma prescrição mais precisa das suas necessidades, né? É muito comum essa ideia do melhor atividade física. Por exemplo, quando a gente é jovem, não sei se você já ouviu isso, né, Carol? Então, que a natação é o melhor exercício, porque treina respiração, treina isso, treina aquilo. É, E, na verdade, o melhor exercício, de forma geral, é o exercício que tem sentido para você, né? Que tem propósito, que tem motivação, porque senão vai ser um exercício que você vai acabar parando, né? Então, isso é uma coisa importante. Para os idosos, sem sombra de dúvida, algumas recomendações são necessárias. Então, a maior delas, e acho que talvez a melhor que eu posso dar na minha cabeça, é andar o máximo possível. Então, alguns estudos estão mostrando que treinar na fisioterapia a qualidade, da forma com que se anda, é importante, mas cada vez mais a gente está vendo que a quantidade é uma coisa que tem muito mais importância no final das contas. Então, andar o máximo possível dentro das suas limitações. Tá? Eu acho que essa talvez seja uma boa orientação. Outra orientação que é importante, e está muito alinhado com o que a gente tem visto em relação aos estudos, é a questão do fortalecimento muscular, né? Então, músculos mais fortes são muito importantes para prevenir diversos tipos de dores, etc. Então, exercícios de musculação ou fisioterapia que focam em exercícios de fortalecimento, dependendo do paciente, podem ajudar bastante. Tá? E aí, exercícios de força não precisa ser necessariamente exercícios usando pesos externos, pode ser com o próprio corpo, agachamento, mas isso tudo tem que ser avaliado, porque para alguns pacientes isso pode ser arriscado. Então, é importante um profissional avaliar cada uma dessas atividades. você acha que, assim, dentro da sua história aí de prática, né, com idosos, enfim, o perfil está mudando, assim, o perfil de pessoas que está chegando até a fisioterapia está mudando? Eu acho que a coisa mais comum que a gente tem observado é o aumento da idade, né? A gente falou que o envelhecimento populacional está acontecendo no mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos. O nosso estado é o primeiro colocado. E entre todos os segmentos populacionais, o que mais cresce é justamente o dos mais idosos, que são os indivíduos acima de 80 anos. Então, isso é uma coisa que a gente observa no consultório, e a gente observa que esses pacientes eles têm necessidades diferentes, né? Aí eu vou te falar sobre uma impressão, tá? A minha Uhum. impressão é que conforme a idade vai aumentando, existe uma preocupação progressiva com a qualidade de vida. Menos preocupação com a mortalidade, com o fim da vida, e mais preocupação de como esse indivíduo vai viver, né, a Que vida de bom, forma mais autônoma, mais independente. que bom. E as profissões ligadas, né, à fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, estão muito ligadas à diminuição do que a gente chama de morbidade, né, diminuição dessas incapacidades. Né? Muitas vezes essas profissões têm uma interferência menor no desfecho mortalidade, né? Aumento da expectativa de vida e muitas vezes um desfecho muito mais relevante
no aspecto relacionado à capacidade de gerar independência, etc. E eu vejo que esses indivíduos com uma idade mais avançada, eles me parecem ter essa necessidade maior do que indivíduos que são mais jovens. E existe uma Então, acho queixa que mais frequente, assim, que você possa citar pra gente? Que você receba? no meu consultório, Acho que você a falou queixa mais da frequente tontura, é né? a tontura, porque é a área que eu trabalho, né? Uhum. Mas tontura e dor são as duas queixas que, sem sombra de dúvida, estão muito à frente das outras em termos de sintoma, Aham. né? E falando um pouquinho assim, mudando da questão física para a parte respiratória, que está aí também no abraçado Uhum. da fisioterapia, né? Esse trabalho respiratório da fisio, ele acontece simultaneamente ao trabalho muscular ou são dois trabalhos diferentes? Então, em alguns contextos, a gente acaba trabalhando as duas coisas, né? Então, um indivíduo que está caminhando numa velocidade mais rápida, por exemplo, ele está trabalhando a parte, né, de equilíbrio, coordenação, a marcha dele, e acaba melhorando o condicionamento que a gente chama de aeróbico, né, cardiopulmonar, a capacidade de respirar melhor e tolerar melhor o exercício. Isso acaba sendo trabalhado de alguma forma em conjunto. Muitas vezes esses trabalhos também são feitos de forma separada, né? Então, existem alguns contextos que a gente descola uma coisa da outra, né? Indivíduos que precisam melhorar essencialmente ou principalmente a parte respiratória, aí existem exercícios que são próprios para isso, e outros pacientes que têm maior problema em relação à independência, problemas motores, problemas relacionados à dor, e aí a fisioterapia motora, ela acaba sendo mais importante. Mas é importante também lembrar que a gente tem na fisioterapia hoje diversas especialidades. Então, quando a gente fala de fisioterapia motora, a gente está falando de diversas especialidades fisioterapêuticas, né? Então, a gente tem a área de fisioterapia traumato-ortopédica para pacientes que têm fratura, né, tem um problema articular. Uma fisioterapia neurofuncional para pacientes que têm problemas neurológicos, né? Então, dentro do que a gente chama de fisioterapia motora, a gente tem diversas especialidades. Muito bom. Bom, a gente está caminhando para o final, passa rápido. Poderia ficar aqui bastante tempo conversando com você, mas enfim, a gente tem o tempo aí. E aí, antes de pedir suas considerações finais, eu queria dizer que para quem está assistindo a gente, e também quem vai assistir depois no IGTV, que o nosso próximo mês de agosto já está fechado, acho que vai ser incrível. Então, se vocês puderem separar as quartas-feiras às 20 horas para estarem aqui com a gente. Vai ser maravilhoso. A gente vai iniciar a primeira live, vai ser com a Fátima Lago, ela é fonoaudióloga, e aí eu vou estar podendo entrevistar uma colega. A gente vai falar sobre os impactos da dificuldade de deglutição, né, na alimentação, na socialização, enfim, na vida da pessoa idosa, o porquê que isso acontece, a dificuldade de tomar medicamentos. Então, assim, vai ser a nossa primeira live. Em seguida, a gente vai ter o Bruno Oliveira, sem esquecer da espiritualidade, porque a gente não pode falar só sobre o físico, porque a espiritualidade é muito importante. Ele é capelão do INCA, então acho que vai ser maravilhoso. A gente vai ter a Natália Carolina Batista, que é terapeuta ocupacional, que vai falar sobre esse trabalho lindo que pouca gente conhece e vale a pena. Ela é parceira da gente lá na Avance. E para finalizar, vamos trabalhar um tabu, que é a sexualidade na terceira idade com a Aline Sardinha. Então, assim, se eu fosse você, eu sempre separava as quartas-feiras às 8 horas. E, Gabriel, agora rapidinho, você tem aí 1 minuto e meio para falar suas considerações finais para os nossos 60 a mais. Muito, muito, muito obrigada mesmo por sua disponibilidade mais uma vez, tá? Então, vou aproveitar esse tempo para agradecer novamente o seu convite, também a Jaciara que participou disso, as pessoas que estavam aqui ouvindo a gente. E talvez a recomendação que eu posso dar aqui como orientação final é para a gente fazer exercício, né? Como eu falei lá atrás, talvez fosse o remédio mais prescrito se vendesse dentro de uma caixinha, né? Então, acho que talvez essa seja a melhor recomendação, a gente se mantém em movimento. Tá? Acho que E movimento talvez pensar, seja o né? grande segredo. Pensar sobre isso, por que que a gente é tão resistente, né? E tá tão fácil acesso a gente, assim, de repente, né? Não deixar a coisa evoluir. Então tá, Sim. Gabriel, vou finalizar por aqui mais uma vez. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu, aos que passaram por aqui. E continue convidando seus amigos. E quem não viu, vai ficar lá no IGTV. Obrigada, Gabriel, mais uma vez. Um Obrigado. beijo. Beijo. Tchau, tchau.